Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou o Nerd Serviço e hoje vamos falar de banda desenhada, 3 volumes. Vamos falar de Macbeth, o Rei da Escócia, da seita. Vamos falar de Butterfly, da arte de autor. E vamos falar de segmentos integral, também da arte de autor. Vamos começar por Macbeth, o Rei da Escócia, da seita, do selo Nona Literatura. Outras obras que fazem parte deste selo, por exemplo, é o Drácula, também lançado pela seita, e o Frankenstein, que está a ser agora apresentado, ou foi apresentado no Maia BD. Macbeth, o Rei da Escócia, é uma obra que foi adaptada vezes e vezes sem contas e sofreu alterações, transcrições e releituras do texto da peça original, que foi lançada em 1633, já depois da morte de William Shakespeare. Eu já vi várias versões em cinema, nunca tive o prazer de ver a peça original, apesar de ter estado à porta do teatro em Londres, mas não ter tido coragem para entrar, devido ao preço do bilhete, e estando eu de férias com o tempo contado, optei por não ver a peça. Mas já vi filmes, já li textos, só falta um videojogo. E como todas as adaptações, perdem-se e ganham-se coisas. Isto já é uma adaptação de uma adaptação. Ou seja, Thomas Day adapta e inspira-se no texto de William Shakespeare, Sorel também adapta o texto à imagem, depois José Ardvig de Freitas adapta do francês para o português. E tem que adaptar para uma linguagem mais trabalhada, mais coloquial, vamos colocar assim a situação. Não pode ser português corrente, mas também não convém que se calhar que seja uma leitura difícil. E acho que Freitas fez um trabalho excelente. Tudo o que aqui está, não está nem a mais nem a menos. É uma leitura que não é para todos, ok? Mas eu, quando fui ler isto, estava cansado, pensei, se calhar vou ter que ler isto em duas partes, e li isto de uma assentada só. Tão interessante que é, não só pelo texto e pela adaptação do texto, mas também pela arte. A arte eu adorei. Em certas alturas até me fez lembrar um pouco o Mark Silvestri da Marvel, confesso. Acho que se podiam ter arriscado mais na parte da história em que fala das alucinações e a parte mais mística das bruxas. Podiam ter exagerado mais em termos visuais. De qualquer forma, eu também não vou estar aqui a explicar do que é que fala Macbeth, mas tem a ver com traições, com poder, com sexo, tem misticismo, bruxaria, terror, sangue e muita violência. Parabéns por este lançamento. A obra tem uma qualidade brutal. Tem capa alternativa, existe a capa da Wook, que é o oposto disto, é o inverso das cores, mas tem umas splash pages brutais. O enquadramento das cenas tem uns ângulos dinâmicos, que apesar de serem imagens estáticas e conversas entre os personagens, torna tudo mais interessante, tudo mais dinâmico. Não é o chapado, cara de frente ou de lado ou de perfil, não, tem ângulos arriscados, e isso torna a leitura bastante interessante, torna a ação em imagens estáticas bastante interessante. Devo reforçar aqui que o tormento de Macbeth é bem apresentado aqui, e acho que isso é a essência da história, é o tormento constante que ele tem por todas as escolhas que teve que fazer em situações da vida, não é? Aliás, todas as personagens aqui são atormentadas, mas Macbeth talvez seja o mais atormentado deles todos, e acho que isso está bem representado aqui. Parabéns! E agora vamos falar de Bartleby, o Escriturário, uma história de Wall Street de Josué Luís Monoeira, inspirado na obra de Herman Melville. Herman Melville foi o autor de Moby Dick. Apesar do título ser Bartleby, a personagem não é ele, mas sim o seu patrão, que vive atormentado com a presença desta personagem, desta pessoa estranha e caricata. Bartleby vai trabalhar para um escritório de escriturários. É-lhe atribuído uma secretária que tem uma janela que dá para uma parede de tijolos, e essa parede de tijolos é uma presença constante neste livro, e já vou explicar porquê. E ele é uma pessoa pálida, estranha, quase fantasmagórica, que trabalha e apenas diz: preferia não o fazer. É a única coisa que ele praticamente sabe dizer. E ele começa por trabalhar e fazer transcrições sem fazer muito alarido, e eventualmente aos poucos vai deixando de trabalhar, vai deixando de obedecer a ordens, ao ponto de levar à loucura o seu patrão, o protagonista desta história.
Ele recusa-se a fazer certas tarefas, ao ponto de se recusar a fazer a própria tarefa para que foi contratado. Isto chega de tal forma a perturbar o seu patrão que ele decide despedi-lo. Ele recusa-se a sair do escritório, aliás passa lá a morar. Chega ao ponto do patrão ter que mudar os escritórios de sítio com os seus funcionários e ele continuar lá a viver num escritório abandonado, ao ponto de ser preso e morrer ao frio no pátio da prisão. Isto perturba bastante o seu patrão, ao ponto quase de o levar à loucura. Ele chega-lhe a oferecer dinheiro, comida, casa para ele sair do escritório e ter condições decentes de viver, mas Bartleby recusa incessantemente, dizendo apenas que preferia não o fazer. E essas palavras ecoam na mente do seu chefe, ao ponto quase do pesadelo e da loucura. E fica sempre aquela eterna questão: quem é esta personagem, de onde é que ela vem, porque é que ela está a fazer isto, sabendo que vai acabar por ser presa e por eventualmente morrer? Porquê? E são estas questões que atormentam o seu patrão. A própria cidade de Nova Iorque aqui é apresentada quase desprovida de cor, um tom sépia, escuro, pesado, propositadamente. O aspecto de Bartleby é fantasmagórico, pálido, quase uma assombração, uma alma penada que anda ali a assombrar aquele escritório, e é propositadamente. Aqui foi uma boa escolha por parte do autor Munuera em ilustrá-lo dessa forma. Isto fez um pouco até lembrar os contos de Edgar Allan Poe, que se, por vezes, debruçam na paranoia, no pesadelo, na dúvida, e tudo isto está aqui apresentado nesta obra. Parece quase um conto de Edgar Allan Poe ou um conto algo mais recente da Twilight Zone, a quinta dimensão em português, que era uma série de televisão que também tinha assim estes contos um pouco estranhos, um pouco a debruçarem sobre o pesadelo e a paranoia. E esta personagem é a pedra no sapato do sistema corporativo, por assim dizer. Ele é aquele tijolo na parede de tijolos perfeita, é o tijolo que está torto, e daí a presença dos tijolos ser constante. É aquela pessoa ou aquele conceito abstrato que vai contra o sistema, se recusa a caminhar na mesma direção do sistema, se recusa a fazer parte do sistema, nem que o leve à destruição. E é um conceito abstrato que é aqui representado de forma palpável, de forma física, uma excelente interpretação desse conceito, em que acaba por o seu próprio chefe ficar paranoico e no fim dá-nos a entender que ele próprio fica afetado pelas decisões de Bartleby. Isto parece a primeira parte de um conto, confesso, parece que, e dá a entender que poderia haver uma segunda parte, que a história iria avançar mais e que até poderíamos descobrir que afinal era uma alma penada que andava ali a assombrar o escritório daquele pobre chefe. E realmente fica um pouco em aberto do que é que será o futuro dele, do que é que irá acontecer ou poderá acontecer a seguir. É uma história que à partida parece ser simples, mas que é bastante profunda, e quanto mais velho vamos ficando, mais vamos entendendo o que ela significa. Nós que trabalhamos, temos contas para pagar, temos dívidas aos bancos e conseguimos entender mais como é que funciona o sistema e a sociedade, mais nos identificamos com esta história. Portanto, eu penso que isto, e quem vai gostar desta história, será uma questão de geração, ok? Se não trabalhas, não tens contas para pagar, não farás à partida parte do sistema, não irás compreender com tanta profundidade esta história e o que ela significa. Além da cor que eu já falei, a ilustração é muito bonita, é muito cartunesca, faz muito lembrar as ilustrações da Disney, como Os 101 Dálmatas ou até A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, de Sleepy Hollow. É uma excelente edição que talvez nem todos que leiam vão entender o que significa. Eu espero que a minha explicação aqui traga um bocadinho mais de luz para esta obra e para o seu entendimento. Com certeza haverá gente que aprofunda ainda mais a minha explicação e que a complete ainda mais. Se for o caso, deixem nos comentários, ok? Confesso que não dormi muito bem nessa noite, na noite que li esta obra, ok? Por fim, temos este calhamaço que é o Segmentos de Richard Malka e Juan Jiménez. Segmentos Integral, uma obra magnífica de ficção científica. Eu adoro esta capa e os reflexos dela são maravilhosos. E Segmentos conta a história de uma galáxia
um futuro muito longínquo da nossa realidade, em que a União Galáctica das Fundações Segmentadas é dividida em 7 setores, e cada setor tem um planeta capital e é dedicado a um prazer ou a uma secção. Por exemplo, temos o setor da guerra, em que o planeta capital é o Neo-Esparta, e todas as pessoas que são mais viradas para a violência e para a guerra vão para este planeta. Depois temos o setor da espiritualidade, criatividade, onde vão os artistas todos, setor da ordem, os políticos, setor do trabalho, que é a agricultura e afins. Depois temos o setor do prazer, que é o teu planeta Volupino, planeta capital, onde é o planeta do sexo e onde vão as prostitutas, os prostitutos e os viciados em sexo, quando querem fazer orgias e etc, é para aquele planeta que vão. E depois temos o planeta mercante, que é o dos bancos. Aos 7 anos de idade, nesta galáxia, os jovens fazem um teste que explica e mostra quais as suas aptidões e para onde é que eles irão ser colocados, qual o planeta. Depois de ser feito o teste e ser atribuído um setor, eles passam os próximos, penso que 14 anos, a treinar para servir esse planeta e a união dos planetas. Loth, o nosso protagonista, aos 7 anos faz o teste, é indicado que ele tem a aptidão perfeita para vários setores, não é só um, o que é muito, muito raro, mas como ele se porta mal no teste, os professores castigam-no e colocam-no no planeta da guerra. Ou seja, aqui já está inicialmente a indicar que o sistema falha por mesquinhices, dependendo porque as pessoas responsáveis por esses testes não têm o perfil correto para os fazer. Ele, em adolescente, então vai para embarcar para o planeta, acaba por perder o vai-vem. Loth é levado para o planeta político para ser julgado e lá decide fugir. É aí que se junta a outra protagonista, Jezreel, e os dois fogem e juntam-se à rebelião para tentar destruir os 7 líderes desta União Galáctica. Convém também informar-te que atualmente existe um problema de fertilidade em toda a galáxia e também é causado pelos 7 guardiões, os 7 anciões que criaram este sistema político. Então eles têm que ir de planeta em planeta tentar descobrir informações sobre o passado deles para depois os poder destruir com a ajuda da rebelião. E é isso, é uma aventura por vários planetas, em que depois percebemos como é que funciona cada planeta e como é que funciona esta estrutura quase perfeita e de onde é que vêm os 7 guardiões originais, qual é a origem deles. Explica também um bocadinho o passado do planeta original, o planeta Terra, e o que é que aconteceu às pessoas que ficaram cá quando o planeta foi destruído. É um conceito político bastante interessante, bastante credível até. Nota-se claramente que os autores perderam tempo a pensar numa estrutura e explicá-la, aliás, explicam-na muito bem como é que funciona cada planeta, tendo em conta as vontades das pessoas e a nossa aptidão. Somos levados para esses planetas e fazemos parte desse sistema. Está muito, muito bem ilustrado, a ação é espetacular. O design, eu adoro o design das naves, dos planetas, são bastante diferentes uns dos outros. Tem um design bastante futurista, mas muito assente, dependendo depois de cada planeta, em várias religiões e em várias arquiteturas do nosso planeta Terra. Tem um bocadinho, só uma pitadinha de erotismo, tem ação a rodos, isto é non-stop, não há um momento aborrecido nesta obra. Sinto realmente muita falta nas obras portuguesas de terror e ficção científica. São duas coisas que estão muito em falta na banda desenhada portuguesa e eu gostava que as editoras se debruçassem mais nisso. Terror e ficção científica faz muita falta, principalmente agora que já há uns anos, mesmo no cinema, ficção científica no espaço, space operas como esta já não existem e é uma pena. E parabéns à editora por ter apostado aqui nisto e espero que eles apostem mais na ficção científica, espero que funcione, que haja vendas, porque é preciso mais ficção científica e mais terror na banda desenhada portuguesa, no mercado português. Há muitos fãs e isto não pode passar despercebido, ok? Recomendadíssimo, é obrigatório na vossa coleção, ok? Pessoal, estas são as 3 sugestões. O que é que vocês acham? Já leram, não leram? Qual é a vossa opinião? Outras sugestões aí de leitura nos comentários. Já sabem, se quiserem adquirir estes volumes, é ir ao site da editora Aceita ou da Arte de Autor. Já sabem, somos criadores de conteúdo independente, precisamos do vosso apoio. Subscrevam o canal e comentem e partilhem, porque não? É gratuito, não custa nada. Bons jogos, bons filmes e boas leituras. Até à próxima.